muito boa noite. Eu sou a Marina Machado e está no ar o Sem Censura, ao vivo, direto dos estúdios da TV Brasil em Brasília. E eu já começo o programa desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje já tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. A gente lembra que todos os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto você pode assistir e compartilhar quantas vezes você quiser. Aproveitando, já que estamos falando de redes sociais, eu peço que você participe do programa usando a hashtag Sem Censura. Vai lá, comenta no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde você quiser e venha com a gente. O Sem Censura de hoje vai ser assim, nós teremos 3 blocos, um convidado muito especial que será entrevistado por mim e por 2 debatedores convidados. São eles, Basília Rodrigues, analista de política da CNN Brasil, e Carlos Eduardo Cunha, jornalista e apresentador da TV Justiça. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco essa noite. E vamos agora conhecer um pouco do nosso convidado. Flávio Dino de Castro e Costa nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 30 de abril de 1968. O atual titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública é advogado, político, professor, ex-magistrado e ex-governador do estado do Maranhão, por onde ele foi eleito senador com mais de 2 milhões de votos. Dino é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e mestre também em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de 1994 até 2006, quando deixou a magistratura para se candidatar ao cargo de deputado federal pelo Maranhão. Na ocasião, foi eleito para o mandato de 2007 a 2011. Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão, Flávio Dino já foi diretor da Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e o primeiro secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Entre 2011 e 2014, Flávio Dino foi presidente do Instituto Brasileiro de Turismo. De 2015 a 2022, ficou à frente do governo do Maranhão. Em 1º de janeiro de 2023, Dino assumiu o comando do Ministério da Justiça com a missão de promover a paz, ampliar o diálogo com as forças policiais, facilitar o acesso à justiça e fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública. Na semana seguinte de sua posse, enfrentou o primeiro desafio do cargo com os atos antidemocráticos que vandalizaram os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Entre as decisões tomadas pelo governo federal no enfrentamento ao vandalismo, foi decretada intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal por um mês. Além disso, a pasta prepara um pacote de medidas para endurecer a punição para quem praticar atos antidemocráticos. Nessas medidas está a criação da Guarda Nacional para atuar mais próximo à sede dos três poderes. Boa noite, ministro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, Marina, cumprimentar a Basília, o Carlos Eduardo, cumprimentar sobretudo aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado e minhas homenagens à TV Brasil. Ministro, eu queria começar o programa dando um pouco de dimensão aqui para quem nos assiste. Então, eu vou mostrar aqui no telão as atribuições, né, da sua pasta, que eu fiquei impressionada com a quantidade de responsabilidade que o senhor tem nos seus ombros. É claro que eu não vou ler tudo isso aqui, mas vamos dar uma ideia. A manutenção dos direitos políticos, garantia dos direitos do consumidor, combate ao tráfico de pessoas, combate ao tráfico de drogas, expansão da cooperação jurídica internacional. Tudo isso faz parte da sua pasta, mas tem uma coisa que liga tudo isso, que são as leis. E aí eu fico pensando, ministro, como fazer valer as leis no Brasil, um país continental, né, onde às vezes a mão da justiça fica difícil de chegar. Às vezes a gente tem aquela coisa da lei que não pega. O senhor é um jurista, o senhor é ministro, queria um pouco do seu olhar com relação de como fazer a aplicação das leis. É a principal missão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, garantir que a lei seja para todos, seja aplicado de modo isonômico e que consiga efetivamente proteger as pessoas nos seus lares, nos seus locais de trabalho. Todo esse conjunto de atribuições que vocês resumiram e mais algumas outras tem esse fio condutor. Garantir que, mediante o diálogo entre os poderes,
Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, também com o Ministério Público, Defensoria, Advocacia, Comunidade Jurídica e de Segurança Pública, nós consigamos tirar a lei do papel e dar vida à ordem jurídica. Fazemos isso em relação ao sistema de justiça, também ao sistema de segurança pública. O Ministério da Justiça, portanto, ocupa um lugar de articulação interinstitucional. O exemplo que vocês trouxeram é muito útil, porque esses eventos do dia 8 de janeiro revelaram exatamente essa multiplicidade de atribuições, em que, na tarde do dia 8, ao mesmo tempo em que eu dialogava com o sistema de justiça, do mesmo modo fizemos a intervenção para assumir o comando do sistema de segurança pública local do Distrito Federal. E são essas atribuições que marcam esse ministério, que foi criado, a bem da verdade, junto com a independência. É um ministério que esse ano faz 201 anos. E eu tenho muita alegria de agora conduzi-lo. Muito obrigada, ministro. Agora eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, dando a palavra agora para os nossos convidados. Cada um vai poder fazer perguntas de 1 minuto, mas eu prometo que no próximo bloco eu vou dar mais tempo. Começo com você, Basília Rodrigues, querida colega. Muito obrigada por você estar aqui. Boa noite. Boa noite a você, Cadu, a todos os espectadores, também ministro, mais uma vez fazendo perguntas aqui pertinentes à sua pasta. Olha, ministro, toda vez que eu vou falar de Ministério da Justiça, eu também faço esse mesmo exercício e vejo que é uma cidade ali, tem muitos assuntos, refugiados, defesa do consumidor, acesso à justiça, não tem como falar do Ministério sem tratar dessa complexidade de assuntos para um cargo só, para uma pasta só. Antes de iniciar o nosso programa, eu fui às redes sociais, me colocando aqui como uma porta-voz da sociedade, né, como jornalista, e perguntei, alguém tem dúvidas, perguntas para o ministro da Justiça? E muitos destes internautas me perguntaram: quem mandou matar Marielle Franco, a vereadora pelo PSOL, assassinada em março de 2018, junto com seu motorista Anderson Gomes? Então, o governo Lula, a gestão do senhor, inclusive o senhor fez um discurso emocionado e emocionante no dia da posse da Aniele Franco como ministra de Igualdade Racial, em que o senhor diz de uma maneira muito firme que vai descobrir, enfim, vai seguir atrás dessa resposta. Agora, com 2 meses, no segundo mês de governo, sei que tivemos muitos problemas de diferentes ordens no primeiro mês. Mas agora, qual resposta que o senhor consegue dar para quem ainda se questiona quem mandou matar Marielle Franco? Essa é uma pergunta fundamental de ser respondida. Em primeiro lugar, claro, em memória da Marielle. Em segundo lugar, em respeito à sua família. Em terceiro lugar, para apoiarmos a participação política feminina. E também houve uma dimensão de racismo, sem dúvida, pela origem socioeconômica da Marielle. Então, é um crime que é revelador de múltiplos preconceitos, múltiplas violências, e por isso disse, repito, enfatizo, que uma das missões principais da Polícia Federal, sob a direção do Ministério da Justiça, é avançarmos com a investigação. A família tem esse compromisso está sendo cumprido com atos concretos. Veja que o superintendente da Polícia Federal que eu indiquei para o Rio de Janeiro é exatamente um delegado que atuou no caso Marielle, ou seja, uma pessoa que é o delegado Almada. Ele atuou nesse caso e uma das razões, claro que não foi apenas esta, para a sua escolha foi esta experiência. Ou seja, ele já tem um envolvimento e um diálogo com aquelas pessoas que estão há alguns anos trabalhando para elucidar plenamente esse crime. Então, este ato de designação mostra essa prioridade. Nesta semana, nós teremos uma reunião de trabalho para que haja uma definição inicial entre 2 caminhos. A primeira, nós vamos continuar insistindo no caminho de cooperação com as autoridades locais do Rio de Janeiro, ou nós vamos buscar imediatamente a chamada federalização. Já houve lá atrás uma tentativa de federalização que não foi acolhida, nós podemos eventualmente buscar esse caminho. Tenho a impressão que neste momento devemos perseverar ainda no caminho da cooperação federativa com as autoridades locais do Rio de Janeiro. O que eu posso te afirmar é que o caminho possível está sendo trilhado e o compromisso está sendo executado.
Obrigada, ministro. Muito prazer, Carlos Eduardo Cunha. Aliás, vou chamar você de Cadu, porque eu entendo que você prefere dessa forma, Pode né, ser, Cadu? tranquilamente. Boa noite para você, seja bem-vindo. Sua pergunta. Ministro, eu gostaria de começar com uma questão um pouco mais aberta, que é o seguinte: nós temos tudo que vai ser falado aqui no programa hoje provavelmente vai passar pelo fundo de um processo que vem acontecendo não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, que é essa polarização da discussão política, particularmente com o retorno de argumentos que talvez muitos considerassem que tivesse sido ficado no passado, talvez até no século XX, mas agora em 2023 ainda há um revival, há um retorno de certos argumentos que parece que nós estamos na época da Guerra Fria. O governo assume justamente no momento em que há uma manifestação física desse processo de polarização. Eu gostaria de perguntar para o ministro, que é um filósofo, também é um professor universitário, isso que está acontecendo é aquela máxima marxista que diz que a história ela corre como tragédia e se repete como farsa, ou na verdade a história ela está fadada a se repetir num looping contínuo e a necessidade de uma luta constante por manutenção do processo democrático? Qual é a sua opinião e como isso vai pautar o diálogo daqui para frente? Eu creio, Cadu, que é exatamente isso. Nós temos um fio condutor entre o nazifascismo das décadas 20 e 30 do século XX e o nazifascismo de novo tipo, que é este 100 anos depois do século XXI. Esse fio condutor não é exatamente apenas a polarização, porque a polarização de resto talvez faça parte da história humana, mas é a polarização com um qualificativo, com um adendo, eu diria, que é essencial. Qual seja, a polarização em que a solução para ela é vista como o extermínio da posição diferente. Isso que notabiliza, isso que caracteriza, singulariza o ethos nazifascista na estruturação do pensamento político. Então, não é apenas eu divergir de você sobre o papel do Estado na economia. Em razão dessa polarização, eu desejar que a sua posição seja silenciada e você seja fisicamente exterminado por defender a sua posição. Então, esse fio condutor é exatamente que conduz à conclusão que é o desafio da catequese democrática, que é um artefato, um engenho cultural, como tal, fruto da articulação social, dos laços comunitários, sociais e interpessoais que se formam, e acho que é, portanto, a nossa tarefa. Manter esses laços vivos por sobre esse ethos destrutivo que, de tempos em tempos, emerge. Talvez Caim e Abel seja a semente bíblica dessa ideia de negação do outro. Mas nós precisamos encontrar soluções adequadas ao atual patamar civilizacional, em que nós tenhamos um respeito à diferença e encontremos democraticamente qual é o vetor dominante em cada momento. Até aqui, no nosso patamar histórico vivenciado, qual é esse método de aferição de qual vetor? As urnas. Então você vai às urnas periodicamente, voto secreto, direto, universal, periódico, e afere a maioria política e com isso compõe os governos, os parlamentos e assim sucessivamente. Até aqui a melhor forma de você lidar com as contradições, sem negá-las e ao mesmo tempo combater esse extremismo que é deletério, que é nocivo, que acaba conduzindo a um cenário robesiano de guerra de todos contra todos. Antes de eu passar a palavra novamente para meus colegas, eu queria chamar a atenção, até porque esse ponto leva ao crime de ódio. E há intenção de se fazer uma revisão da lei para um aumento de punição, um olhar mais apurado em cima disso? Tem uma proximidade comigo, porque o meu irmão é cineasta e ele fez um documentário sobre o Mestre Moa. Não sei se você conhece a história do Mestre Moa. Pois bem, ele fez um belíssimo filme, vale assistir. Um documentário registrando essa pessoa, importantíssima para a história da Bahia, importantíssima para a história negra, para a história da capoeira no Brasil, quer dizer, um músico incrível e que foi perdido por uma discussão política, né? E foi assassinado por conta disso. Então, essa história está registrada, é belíssimo conhecer a história do Mestre Moa, mas é isso, uma pessoa discutiu com outra por questões políticas e foi assassinada por isso. Como é que o senhor vê o crime de ódio? Como é que o Ministério da Justiça pretende tratar o crime de ódio? Nós estamos vendo uma necessidade de termos um debate político em outros termos no Brasil. Isto é uma construção de convencimento, de consenso. Não é, portanto, algo coercitivo. É preciso que todos se convençam disto.
É preciso que os mecanismos de regulação externa e também de autorregulação funcionem melhor. Aludo, por exemplo, a situação das casas parlamentares, em que deputados, senadores, às vezes, abusam da imunidade parlamentar para servir de escudo a discurso de ódio. Isso é execrável. E, por outro lado, precisamos identificar aquilo que é coercitivo, aquilo cuja atuação coercitiva deve ser qualificada. Aí me refiro especialmente ao mundo da internet, porque eu diria que se nós fôssemos reescrever o livro bíblico do Apocalipse hoje, teríamos que falar da internet, porque todo esse universo de destruição, de ódio está sendo alimentado ali, e o Ministério da Justiça está propondo um projeto de revisão da regulação para que os crimes de ódio sejam de verdade combatidos na internet e nós não tenhamos o impulso a essas condutas como infelizmente temos visto. Temos uma pergunta que veio aqui no nosso telão, vamos assistir. Ministro Flávio Dino, estou falando aqui dos jardins da Faculdade de Direito do UNB, nesse edifício denominado Ministro Victor Nunes Leal, onde o senhor lecionou. Estamos ouvindo o burburinho dos estudantes. O senhor aqui construiu referências importantes para que pensássemos o acesso à justiça, não o acesso ao funcional, ao burocrático, mas a realização de democracia e de direitos. Temos grandes expectativas no seu ministério. Primeiro, porque é preciso construir essas mediações de modo que a presença de um jurista não isole o jurídico no formal e permita que, como lembra Saramago, sair da ilha para ver a ilha, né? E não cair nem na angústia do lavajatismo politizado como hostilidade a adversários políticos, nem na seletividade penal que criminaliza inclusive os movimentos sociais, né? Como construir tudo isso revendo a formação dos juristas e abrindo o sistema não apenas para ser porteiro da legalidade, mas guardião da democracia e da Constituição. Professor Zé Geraldo, muito obrigado pelo seu questionamento. Mais uma vez e sempre lhe homenageio, assim como todos os meus colegas professores da UNB, da Federal do Maranhão e todas as universidades brasileiras. Esse desafio é tão fundante, é tão essencial, que eu propus a criação ao presidente Lula, e ele criou uma Secretaria Nacional de Acesso à Justiça no Ministério da Justiça. Exatamente com essa compreensão da dimensão material do acesso à justiça, que não é apenas termos portas de entrada abertas. Eu diria que esta é a parte mais fácil. E o Brasil conseguiu, em larga medida, êxito no período posterior à Constituição, quando garantiu a ampliação desse acesso formal ao sistema de justiça no Brasil, por exemplo, com a criação das defensorias públicas ou com as ações coletivas transindividuais propostas pelo Ministério Público. A questão, portanto, passa a ser outra que se acresce a esta. Exatamente a de compreendermos que a democracia não é apenas formal ou procedimental. Ela exige uma legitimação material. E essa legitimação material se dá, inclusive, pela possibilidade concreta dos direitos chegarem na vida das pessoas. E nós escolhemos alguns segmentos como destinatários primeiros dessa ação da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça. Marcadamente os temas do feminicídio, porque é algo que vem crescendo no Brasil, e a luta das mulheres. Vamos lançar essas ações agora já por ocasião do 8 de março, e o combate ao racismo no Brasil. Então, são duas questões centrais da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça, para, com isso, nós podermos nos aproximarmos desse ideal utópico, desse ideal generoso de acesso pleno à justiça. Vocês querem comentar? Porque eu entendo que isso é próximo para os dois também, não? Eu acho que é importante salientar que essa gestão aí vem com essa Secretaria de Acesso à Justiça. Então, vocês detectaram que tem uma falha, né? As pessoas, elas precisam da justiça, mas não conseguem chegar ao poder judiciário. Então, se quem precisa não pode beber da fonte, então a aplicação da lei acaba sendo distorcida também, né? Assim, fazendo uma avaliação, já que é de comentar. Eu queria você fazer mais perguntas. Pedir para a Basília comentar. Eu queria mesmo fazer perguntas. Mas eu concordo com o comentário dela. É um comentário.
Rapidinho. Comentar, fazer pergunta? Não, calma. Aí, Cadu, você quer comentar alguma coisa em cima disso? Senão eu já passo a pergunta para a Basília. Eu falo rapidinho. Então, só aliás, duas curiosidades. Uma felicidade muito grande, inclusive, que é, aliás, esse é o primeiro programa em uma nova fase do Sem Censura. Isso é uma felicidade muito grande. E a coincidência de estar participando justamente com dois veteraníssimos da TV Justiça. O ministro Flávio Dino estava no primeiro dia da TV Justiça, justamente quando nós começamos. Falávamos muito com ele, tínhamos diversas entrevistas, e o professor José Geraldo também, tínhamos muitas entrevistas com ele, um dos representantes do direito achado na rua, que estabelece diversos parâmetros de uma justiça mais inclusiva. É muito interessante essa expectativa que existe justamente desse processo de inclusão. Já tem uma perguntinha também relacionada a isso, mas eu vou deixar a Basília. Obrigada, Cadu. Basília, vai, por favor. Olha, ministra, a minha pergunta tem a ver com 142 da Constituição. E as distorções que acabam sendo realizadas, muito alimentadas pelas fake news, do papel das Forças Armadas. Como delimitar, então, as competências, as atribuições das Forças Armadas? Olhando para 142, há quem veja, dá para dar um golpe. Outros juristas, que até não são alinhados ao governo Lula, dizem que há um erro de interpretação, que em nenhum momento esse artigo permite a possibilidade de desconstituir um poder, que um poder interfira no outro. O governo vai atuar nisso? Há discussões no Congresso Nacional de uma proposta de emenda à Constituição para poder fechar o cerco, digamos assim, em torno das Forças Armadas. Esta é uma pauta que interessa e será encampada pelo governo Lula? Basília, eu lembro sempre de um texto do Humberto Eco, em que ele fala da chamada interpretação paranoica. É uma interpretação totalmente dissociada do texto e do contexto da norma. Eu lembro sempre disto quando vejo um ou dois juristas, não mais do que isso, juristas talvez até entre aspas, defendendo a tese estranha de que o 142 cria uma figura chamada poder moderador. Isso não está escrito lá, isso não está previsto lá, nem textualmente, nem contextualmente, nem como teleologia, nem como nada. Rigorosamente é uma interpretação paranoica, é uma interpretação absurda, disparatada. Eu não vejo, portanto, necessidade de mexer no 142, mas respeito colegas parlamentares de vários partidos que estão com esta ideia, para talvez prevenir nessa linha de que gato escaldado tem medo de água fria, enfim, eu acho que é mais isto. Mas, sinceramente, o 142 da Constituição, 142 da Constituição, delimita muito claramente que nós temos três poderes. Aliás, está desde o artigo 1º, artigo 2º da Constituição, e nós temos uma função militar subconstitucional, e que essa função militar, que não é poder, está submetida aos poderes constitucionais. Então, eu não vejo como, sinceramente, caber ali uma interpretação golpista, a não ser mesmo pelo desejo material de alguém dar um golpe de Estado. Não é, portanto, um tema que nós vamos pautar, mas respeitamos que o debate se dê no Congresso Nacional. Vou lembrar essa citação do Humberto Eco, que gostei muito. É no texto chamado Os Limites da Interpretação, é bom. Ele é maravilhoso, né? Ponto. Muito bem. No Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, o ministro, diz que estas interpretações do 142 são um verdadeiro terraplanismo constitucional. Esse aqui é um expert em STF, ele sabe bem. Então, foi um voto interessante quando o STF reconhece que não tem poder moderador, não tem isso na Constituição, reconhece o óbvio. Aí essa expressão, terraplanismo constitucional, que eu também nunca esqueci. O óbvio não existe, mas é bom a gente lembrar, né? É importante a gente pontuar. Cadu, por favor. Aliás, é uma nostalgia de coisas antigas, realmente. Poder moderador, algo da época do Império, e o terraplanismo, que é algo que se pensava que tinha ficado na Idade Média, né? Só que eu vou mudar a minha pergunta em função justamente da pergunta da Basília. A questão que eu ia colocar antes vai ficar para daqui a pouquinho, se tivermos tempo. Ministro, justamente com relação ao que o senhor falou sobre catequese democrática, e a Basília falou justamente a respeito dessa questão do papel das Forças Armadas. Agora, uma das consequências, inclusive, dos ataques do dia 8 de janeiro, nós tivemos um processo de visualização a respeito de como estaria o posicionamento das Forças Armadas. Se fala em despolitização, inclusive, dos quartéis.
Como fica essa questão dessa despolitização e do papel institucional e legal, não apenas das Forças Armadas, mas eu vou passar para as polícias, tanto aquelas que estão subordinadas diretamente ao Ministério da Justiça, como também a necessidade de diálogo com os governos estaduais e as polícias civis e militares. Como é que fica justamente? Se falaria em uma catequese, uma despolitização, como seria esse diálogo do Ministério da Justiça? Se você pegar desde o alvorecer da República, os militares sempre tiveram uma grande presença na vida política brasileira, para o bem e para o mal. Se você pegar toda a República Velha, ela tem como marca o tenentismo, que era, por sua vez, oriundo do velho positivismo, nascido dentro das academias militares que resultaram na proclamação da República. E eu poderia citar mais 10 ou 20 exemplos que mostram essa penetração, a meu ver, indevida da política nos quartéis e, portanto, o inverso. Também essa presença protagonista de figuras militares em vários momentos da vida republicana. Isto não trouxe bons resultados, se você olhar a experiência mais recente da longa e tenebrosa noite da ditadura militar de 1964. Por isto mesmo, após a redemocratização, houve uma ideia de profissionalismo nas Forças Armadas. E essa era e, a meu ver, é uma ideia vencedora. Uma ideia mais sintonizada com essa noção de que poderes técnicos, quando se politizam, se pervertem. Por isso mesmo, acho que houve um interregno, um hiato, em que esse profissionalismo foi, digamos, submetido a tentações satânicas, que é esse último período governamental, e eu diria que passamos do teste. Ou seja, algumas pessoas, algumas almas fracas, acabaram aderindo a este canto desta sereia demoníaca e romperam os cânones da técnica, do profissionalismo, da legalidade, mas foram poucos. E por que eu afirmo isso? Porque nós vencemos. Nós vencemos a eleição, diziam que Lula não subiria a rampa, subiu, diriam que havia um golpe, tramaram um golpe, começaram a executar um golpe e não houve adesão da imensa maioria das Forças Armadas. Então eu creio que a tendência é que esta catequese democrática permaneça vencedora e ela se alargue. Eu acho que os desvarios do dia 8 de janeiro fizeram também com que algumas pessoas que estavam em dúvida, titubeantes ali, se inclinassem na perspectiva democrática, na defesa da lei, defesa da Constituição. Nesse aspecto, eu acho que as condições hoje, paradoxalmente, são melhores do que há 30 ou 40 dias atrás. Muito obrigada, ministro. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Temos mais perguntas, mais respostas com o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública. E aproveito para chamar você para o programa utilizando a nossa hashtag Sem Censura. A gente volta já já.
Bem-vindos de volta ao Sem Censura. Hoje o nosso convidado é o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, nesse primeiro bloco eu quero tocar no assunto do combate às drogas, porque para mim a gente sempre está enxugando gelo. E quando eu digo a gente, é a humanidade, né? Porque não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Eu queria entender, na sua visão, aonde que a gente deve focar mais as nossas forças para reduzir o consumo de drogas ilegais e aí a violência que vem junto com esse comércio. Prevenção, repressão, não há dúvida, e é preciso ter senso de proporcionalidade no que se refere à repressão. Prevenção, mediante a educação, mostrando as boas práticas, as consequências deletérias, nocivas do abuso de drogas, inclusive do álcool. E nós podermos também, no que se refere à repressão, termos dois âmbitos. Em relação a dependentes químicos, a repressão não funciona. É preciso tratamento, é um tema de saúde. Em relação ao tráfico, sim, uma repressão firme. Vamos ter um julgamento no Supremo ainda nesse ano sobre esse tema e talvez isso abra uma perspectiva diferente no direito brasileiro no que se refere a usuários. Mas hoje o que nós temos, de acordo com o que a lei posta no Brasil, nós temos que trabalhar prevenção, repressão. A nossa Secretaria Nacional de Drogas do Ministério da Justiça está recompondo essa política que foi, infelizmente, dizimada preteritamente, para que, com isso, a gente tenha a plena retomada disto, com esse senso de proporcionalidade. Não adianta nenhum liberou geral, também não adianta essa ideia de que vai matar todo mundo, vai resolver o problema, porque a experiência internacional e nacional mostra que não é assim. Ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos enviou uma participação para incrementar a nossa conversa. Vamos mais uma vez ao nosso telão. Ministro Flávio Dino, o trabalho escravo é uma chaga aberta na história do nosso país. Só no ano de 2022 foram resgatadas 2.500 vítimas, tanto nas zonas rurais quanto urbanas, perfazendo um total de 60 mil resgatados desde 1995. Em 2014, a Constituição brasileira foi emendada no seu artigo 243 para consagrar a pena de expropriação, de perda da terra onde se encontre a exploração do trabalho escravo. Mas esse dispositivo nunca foi regulamentado. A minha pergunta é: o governo atual vai se comprometer com a regulamentação desse dispositivo da Constituição para que ele possa efetivamente ser aplicado como uma punição àqueles que exploram o trabalho escravo? E, além disso, o Brasil vai ratificar o protocolo da OIT, a Convenção 29 sobre trabalho escravo, que é considerado o instrumento mais moderno sobre o assunto, inclusive contemplando o tráfico de pessoas? Ministro. Bom, em relação à ratificação do Pacto Internacional a que o ministro Lélio fez alusão, é da tradição brasileira a participação em todos esses sistemas de direitos humanos. Eu próprio irei levar o tema ao ministro Mauro Vieira, para que ele examine quais são as providências na seara internacional que caibam ao Itamaraty na condução da negociação em torno desta adesão, como é, repito, da tradição brasileira. Quanto ao artigo 243 da Constituição, que versa sobre a expropriação de propriedades urbanas ou rurais em que se verifique ou plantio de substâncias psicotrópicas ou trabalho escravo, de fato, em relação a esse último crime, carece a elaboração de uma lei. Há projetos no Congresso Nacional, de vários senadores, inclusive, e eu vou, atendendo a esse pedido, essa sugestão do ministro Lélio, me dirigir ao presidente Rodrigo Pacheco, pedindo que esses projetos dos senadores sejam pautados e, com isso, nós tenhamos o suprimento dessa carência normativa e, com isso, a plena eficácia do artigo 243 da Constituição da República, porque é um instrumento útil ao combate contra o trabalho escravo. Pois bem, como eu prometi no bloco anterior, os nossos convidados terão mais tempo neste segundo bloco para fazer suas perguntas e também vão poder fazer considerações sobre a resposta do ministro. Basília, eu te convido para fazer a sua pergunta e você tem 2 minutos.
Obrigada, Marina. Ministro, esses anos todos fazendo a cobertura do Poder Judiciário e também do Ministério da Justiça, eu sempre ouvi falar da chamada integração das polícias. Então, acabou virando um dilema da integração, porque entra governo, sai governo, entra ministro, sai ministro. Há governos, o senhor sabe que já mudou de ministros várias vezes, e todos têm, na tônica de seus discursos, dizer que agora sim as polícias vão ser integradas. Mas aí a realidade bate a porta, vem um 8 de janeiro, em que a gente vê policiais desmobilizados, seja por um erro de planejamento ou de procedimento, né, da execução da segurança de Brasília, não deu certo. E não só os policiais militares, mas as Forças Armadas, que são responsáveis pela segurança das dependências dos prédios da Presidência da República, exemplo do Palácio do Planalto. Então, eu, como setorista de Planalto, inclusive, sempre vi os militares deitados ali no estacionamento do Planalto. É uma cena comum em que eles estavam à espera de algum ato de vandalismo, de insegurança, de perigo para o patrimônio público, até mesmo a integridade física das pessoas que ali trabalham. Me parece que a guerra chegou no 8 de janeiro e tanto polícias quanto militares das Forças Armadas, que tanto se preparam para isso, em cima do dilema também da integração, não agiram a contento. O que o senhor acha que aconteceu aqui em Brasília no 8 de janeiro e o que falar dessa sonhada integração das polícias e também, tratando-se das Forças Armadas, das forças de segurança, uma vez que o governo tem como proposta a criação de uma Guarda Nacional? É mais uma polícia, mais um grupamento para não alcançar esse mito da integração? Ministro, o senhor tem 2 minutos para responder. Em relação ao 8 de janeiro, é evidente a estas alturas que houve a perpetração de crimes. Então, não se cuidou apenas de uma falha operacional ou falta de planejamento. Isso também, mas houve a ação de criminosos que desmontaram o funcionamento dos aparatos de garantia da lei e resultaram nessas cenas terríveis a que nós estamos, infelizmente, assistindo. Então, veja... Isto mostra que quando há, obviamente, comandos que de alguma maneira não respeitam os seus deveres legais, é claro que se abre a porta para o cometimento de crimes. Os inquéritos policiais estão mostrando isso e vão chegar, tenho essa convicção, a todas as pessoas que por ação ou omissão foram responsáveis pelo evento do dia 8 de janeiro. Em relação à temática da Guarda Nacional, o que nós estamos preocupados é com uma lacuna. A quem compete a proteção do espaço cívico, dos prédios federais, dos 3 poderes, em Brasília? Hoje, a Polícia Militar do Distrito Federal, exclusivamente, no que se refere a policiamento ostensivo. A Polícia Legislativa da Câmara e do Senado atua dentro das casas. O GSI deve atuar, o Exército, da proteção dos palácios. Mas o patrulhamento ostensivo na esplanada compete exclusivamente à Polícia Militar do Distrito Federal. Aí entra a proposta inspirada na experiência constitucional dos Estados Unidos de termos uma Guarda Nacional que retire a proteção dos poderes federais dos humores da política local, exatamente para salvaguardar o bom exercício dessas funções elevadas da República. E a Guarda Nacional também substituirá a Força Nacional, que é provisória, temporária, para socorrer estados em dificuldade. Então, é uma proposta importante na nossa avaliação. Claro que a última palavra competirá ao Congresso Nacional. Esperamos que esse debate seja feito e, com isso, haja esse aprimoramento do sistema de segurança em Brasília e também um melhor auxílio para os estados que necessitem de uma ajuda federal com uma força policial federal profissionalizada, treinada para auxiliar as polícias locais. Basília, você tem 1 minuto para comentar as palavras do ministro. Eu vou devolver no formato de pergunta. Atos sem precedentes exigem medidas sem precedentes também. O senhor acha que chegou o momento, então, de desmembrar o Ministério da Justiça em Justiça e Segurança Pública para que tenha um braço dessa pasta dedicado a cuidar das polícias? Eu acho, Basília, que a experiência do dia 8 de janeiro mostra exatamente o contrário. Eu dou o meu testemunho pessoal.
Se não houvesse, naquele momento, às 15 horas e 30 minutos do dia 8 de janeiro, alguém credenciado, um ministro, no caso, a cuidar das providências atinentes mais a área da justiça e mais a área da segurança, a resposta teria demorado muito mais. Foi possível a uma só pessoa, um só agente público, no caso eu que lá estava, submeter ao presidente da República um decreto de intervenção federal e, ao mesmo tempo, assumir, na prática, mediante um interventor, o secretário Ricardo Capelli, o comando da Polícia do Distrito Federal. Então, em nome da integração desse sistema, que deve funcionar de modo próximo, eu acho exatamente o contrário, respeitando, obviamente, todas as posições divergentes. Cadu, chegou a sua vez de fazer uma pergunta, lembrando que você também tem 2 minutos. Vamos lá, então. Acho que eu não vou precisar usar tudo. Vamos começar com um ponto muito específico, que são as imagens que estão correndo o mundo inteiro com relação aos índios Yanomami. Uma série de questões que estão vinculadas a essas imagens que estão acontecendo, o socorro que está sendo apresentado pelo governo na tentativa de se reverter essa situação, as imagens também dos garimpeiros que estão saindo da região, se não me engano, a estimativa de 15 mil que estavam em movimentação. Há um aparato que já foi montado, que está sendo utilizado justamente nessa situação. Mas o Brasil tem um histórico de situações em que houve uma atuação do poder público no sentido de se reverter situações negativas, mas que a partir de um determinado momento não houve um prosseguimento, uma continuidade de uma determinada política. Vamos citar aqui, por exemplo, a questão das comunidades do Rio de Janeiro, em que houve a atuação direta com relação ao tráfico, acabou se transformando numa política que ficou em segundo plano e nós vemos o que tem acontecido até hoje. Qual a intenção do governo, por meio do Ministério da Justiça e de todo o seu aparato, no sentido de que essas políticas relacionadas não apenas aos Yanomami, mas também com relação a toda a situação da Amazônia, ela tem uma política efetiva no sentido de que nós não tenhamos que ver essas imagens nem no Brasil e nem no mundo? A preocupação em relação à continuidade é justa, por isso mesmo o presidente Lula avançou ao criar o Ministério dos Povos Indígenas. Pela primeira vez, desde que os europeus aqui chegaram, em 1500, nós temos um organismo governamental federal dedicado exatamente a conduzir a política relativa aos direitos indígenas. A FUNAI saiu da alçada do Ministério da Justiça e está hoje sob o comando desse Ministério dos Povos Indígenas. Creio que é um passo importante exatamente para garantir a consistência e a continuidade das políticas públicas. No que compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, posso afirmar a você que a desintrusão que está sendo feita em relação às terras indígenas e Yanomamis vai continuar até o esgotamento da necessidade, ou seja, não há prazo, não há data. Nós temos uma presença forte da Polícia Federal, da Força Nacional, com apoio das Forças Armadas, garantindo essa desintrusão, e nós vamos executar esse ano mais 6 desintrusões, de modo que nós teremos um total de 7 áreas indígenas em que essas práticas criminosas, nocivas ao meio ambiente e à integridade física dos povos indígenas serão superadas. Ao mesmo tempo, há investigação, porque não é algo banal, não é algo que possa ser esquecido, não é algo que possa ser varrido para baixo do tapete a morte brutal e evitável de mais de 500 crianças indígenas e Yanomamis. Enquanto eu estiver no Ministério da Justiça e Segurança Pública, esse inquérito policial é prioridade máxima para chegar a quem se omitiu, a quem desviou o dinheiro, quem ficou com o dinheiro, quem permitiu aquela situação hedionda, inadmissível, inaceitável, que ensejou exatamente essa crise humanitária. Então, é uma questão também de adesão subjetiva, ou seja, de vontade. É uma questão de norma e de vontade. Então, nós estamos trabalhando nessas duas direções, a desintrusão e a investigação. E nós vamos entregar ao Poder Judiciário os nomes, não das pessoas que apenas estavam lá,
não apenas destes, mas de quem financiou, de quem atuou na lavagem de dinheiro e de quem ficou com dinheiro da saúde indígena e quem se omitiu nesses anos e permitiu a morte de mais de 500 crianças naquele território, porque isso é, repito, inaceitável e é algo que afronta todas as famílias brasileiras. E digo isso como pai. Como pai, como mãe, nós não podemos aceitar isso no Brasil. Ao tocar esse assunto, imediatamente a gente arrepia, porque as imagens são fortíssimas e inesquecíveis. Agora, Cadu, não vou roubar nenhum segundo do seu tempo, porque você tem mais um minuto para comentar as palavras do nosso convidado. Marina, só que eu acho que eu vou copiar a Basília e a gente está revolucionando um pouco a estrutura do programa. Não, mas pode usar para perguntas. O nome é sem censura. Sem censura. Sem censura. Tá? A gente tem um roteiro de ordens, mas está tudo liberado. Eu vou permanecer um pouco no tema, só que por uma questão mais específica, que é com relação ao garimpo, que é aquela lei de 2013, que é denominada de Lei da Boa-Fé, em que basta a palavra dos vendedores sobre a presunção de boa-fé em relação à questão do garimpo que é feito justamente, particularmente nessas regiões. O tema é um pouco novo, então não vou perguntar se já há uma medida específica. Provavelmente, ministro, acredito que isso esteja sendo estudado. Em se confirmando que esse é um elemento de incentivo ao garimpo ilegal, o que é que o Ministério planeja fazer? Essa presunção de boa-fé, de fato, acabou estimulando a lavagem do ouro ilegal, transformando-o por encanto em ouro legal, porque basta uma espécie de autodeclaração e não há uma aferição e uma responsabilidade das pessoas jurídicas adquirentes. É, portanto, um sistema muito frágil que fortaleceu a exploração ilegal de ouro no Brasil. Há estatísticas que chegam a falar em 50% do ouro com origem ilegal e por isso mesmo é preciso, por fim, a esse conceito jurídico. E há dois caminhos. Um está exatamente no Supremo, quem sabe você mesmo, Cadu, dê esta notícia, uma vez que há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta, cuja relatoria é do ministro Gilmar Mendes. É, portanto, um dos caminhos. E o outro caminho é exatamente o caminho legislativo de haver uma revisão no Congresso. Também há um projeto de lei de autoria da deputada Joênia, ex-deputada, hoje presidenta da FUNAI, visando a esta revisão. E esse é o olhar fundamental. Nós temos que olhar o garimpo, nós temos que olhar a montante, ou seja, quem financia, e a jusante, ou seja, como é a lavagem desse ouro ilegal, para aí sim nós podermos enfrentar de verdade esse crime no Brasil. Basília pediu um segundinho, por favor. Vou aqui emendar na pergunta do meu amigo Cadu e saber o que vai acontecer com os garimpeiros, até fazendo um combo de perguntas. A gente acabou de ouvir o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Muitos desses garimpeiros se autodeclaram trabalhadores e não criminosos que estejam atentando contra os indígenas. Há muitas imagens dos garimpeiros indo embora de barco, pegando avião, e as pessoas questionam, a polícia, o governo está vendo os criminosos, garimpeiros, trabalhadores indo embora e nada vai ser feito com eles? Ministro, preciso de uma resposta curtinha. Nós precisamos entender que há um planejamento operacional que está sendo executado em etapas. Nesse momento não havia como prender 15 mil pessoas e por isso foi priorizada a identificação dos responsáveis, dos mandantes, dos financiadores. As pessoas estão sendo identificadas, o inquérito policial segue, nós estamos fazendo a desintrusão, ou seja, as pessoas saírem do território indígena, é o nosso foco nesse momento, e a investigação segue em paralelo para que com isso a gente enfrente o garimpo ilegal. Obrigada pela agilidade, ministro. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais uma sessão de perguntas e vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já.
Sem Censura de hoje traz como convidado para o nosso debate o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Lembro a todos, já perderam os primeiros blocos? Está nas nossas redes sociais, você pode assistir no aplicativo da TV Brasil Play e também assistir no Facebook, no YouTube, porque todos os nossos programas estão na íntegra disponíveis. Ministro, nós recebemos uma participação do presidente da Comissão de Justiça e Paz de Brasília, Eduardo Lemos. Vamos assistir. Estimado ministro, é um grande prazer poder me comunicar com o senhor e o seu trabalho no Ministério tem sido especial. Eu queria aqui colocar as palavras de Boaventura de Souza Santos, que o senhor é o homem certo, no tempo certo, no momento certo, da forma certa. A questão carcerária no Brasil, ela tem sido muito complexa. Superlotação carcerária ou encarceramento em massa são termos que temos utilizado na academia, mas também na sociedade. De fato, punimos muito e punimos mal. Quando eu falo isso, eu falo a partir dos dados. São quase 900 mil pessoas encarceradas ou restritas de liberdade, mais praticamente 350 mil mandados de prisão não cumpridos. Um número que ultrapassa 1 milhão de pessoas se todos fossem cumpridos. Nos mostram que, de fato, existe um excesso punitivo no Brasil. Mas o que é mais impressionante é que essa punitividade, ela é seletiva. Ela tem raça e ela tem classe. Então, além de tudo, se pune alguns e não se punem outros. Existe uma leniência plena. Tem um dado também que é muito complicado, que eu acho importante explanar. Desde o fim do governo de Dilma Rousseff, não existem análises sobre o sistema carcerário. Os dados foram fechados do Infopem desde 2019. Então, as análises desde o governo Dilma e desde 2019 não se publiciza dados alguns. O sistema carcerário é fechado. O sistema carcerário não é aberto às famílias, aos especialistas, à academia. Bom, o cenário, de fato, ele não é positivo. Mas temos muita esperança em um democrata, alguém que acredita num sistema de justiça plural e democrático como o senhor. A partir disso, colocamos uma pergunta. Como podemos abrir o sistema de justiça, o sistema carcerário para uma participação democrática, para que as pessoas possam fiscalizar esse sistema e que a seletividade possa diminuir ou acabar nesse país? Por favor, ministro. É uma das questões mais desafiadoras do Brasil, concordo plenamente com todas as premissas e conclusões que foram apresentadas pelo companheiro e irmão Eduardo, irmão de fé, e aludo, portanto, a algumas mudanças que nós já fizemos. A primeira delas foi a transformação do Departamento Penitenciário Nacional em Secretaria Nacional de Políticas Penais, mostrando exatamente que punir não é igual a prender. A prisão deve ser reservada a casos graves de violência e ameaça à integridade das pessoas. Então, o Brasil prende muito porque prende mal. Há essa seletividade e há, portanto, uma aplicação errada da lei. Nós queremos estimular as alternativas penais como um caminho de punição, sim, não é impunidade, é punição, mas uma punição inteligente. Uma punição que, inclusive, economiza o dinheiro público, porque um preso em medida alternativa custa 10 vezes menos do que uma pessoa que está efetivamente encarcerada. Um condenado em medida alternativa é mais eficiente, é mais justo, é mais proporcional. Além disso, trabalhar muito com os egressos, trabalho educação no cárcere e trabalhar com os egressos para que eles não reincidam. Porque a gente vê muitas vezes que nos primeiros 90 dias após o cumprimento da pena, este cidadão volta ao sistema carcerário porque não encontra um caminho de se recolocar na sociedade. Então, são algumas linhas de trabalho e, claro, queremos a ampla participação da sociedade civil por intermédio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que nós estamos recompondo exatamente para que seja esse lugar de elaboração dessa política penal inteligente, eficiente e justa. Chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado, que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, ministro? Vamos lá. Quando o senhor precisa de um tempo para colocar a cabeça em ordem, onde o senhor se refugia?
Gosto muito de casa e de praia. São dois locais em que eu penso melhor, eu diria. Conte um momento feliz da sua infância no Maranhão. Foram muitos momentos felizes. Eu destaco novamente partidas de futebol e idas à praia. Sempre foram momentos muito felizes. Quem é o seu cantor nordestino favorito e por quê? Vou homenagear um maranhense genial, João do Vale, um dos maiores da história da música popular brasileira. E agora, internacionalmente ou nacionalmente, qual é o seu filme favorito? São muitos. Eu vou lá de cinema brasileiro de novo, Central do Brasil. Ah, maravilhoso. O senhor é saudosista ou prefere ficar de olho no futuro? Eu gosto muito do passado, me orgulho dele. Às vezes lamento, às vezes choro por ele, claro. Mas sempre procuro ter os pés fincados no presente para transformar o futuro, não para mim apenas, mas para todas as pessoas. É uma utopia, claro, mas as utopias movem as transformações. Qual é o legado que o senhor quer deixar no Ministério da Justiça e Segurança Pública? Saí do governo do Maranhão, ficha limpa, cabeça erguida, dignidade, fiz o máximo que pude. Errar é humano, infalibilidade não é um atributo, portanto, que pertence a nenhum de nós, mas fazer o melhor, trabalhar muito, trabalhar sério e conseguir resultados. Resultados efetivos em favor das transformações nas quais eu tanto acredito e dedico a minha vida. Justiça social, cuidar dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Faço dessa profissão de fé a razão de ser da minha vida. Pois bem, chegamos ao fim do Debate Pronto, mas eu pedi para você participar das nossas redes sociais usando a hashtag Sem Censura e você participou. Vou trazer alguns comentários enviados aqui para o programa, aqui no nosso telão. O Renato Davi, que o senhor continue com êxito e botando na cadeia os milicianos, destruidores das matas, das aldeias indígenas, dos bandidos que saquearam e destruíram Brasília no dia 8, além de policiais infiltrados a favor da ditadura e contra a democracia. Bora investigar os assassinos de Marielle Franco. Comentário do Renato Davi. Vamos ver mais agora um comentário enviado para nós, quem utilizou a hashtag Sem Censura, o Amaury Filho. Ministro, Vossa Excelência é a favor da CPI dos atos antidemocráticos? Se não, explique, por favor. Mas antes de responder, mais uma pergunta, porque aí o senhor faz a resposta geral, porque veio também do Cleberton, ministro, diante das demandas do Biden, presidente Biden, norte-americano, para efetivamente contribuir com o Fundo Amazônia à convocação de mais de 1.300 policiais federais, cujas lotações seriam predominantemente nessa região. Não seria uma boa sinalização para os países contribuintes desse fundo? Hashtag Sem Censura. Por favor, ministro. CPI, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, uma atribuição do Congresso Nacional, respeitamos a autonomia dos poderes, apenas tenho pontuado que a Polícia Federal está fazendo uma investigação séria e talvez a CPI disperse a energia cívica do foco principal, que é, nesse momento, melhorar a vida do povo e não repetir uma investigação que já está sendo feita pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Em relação a questão de novos policiais federais, sim, eu estou motivado com esta missão. O presidente Lula defende também essa ideia de ampliação da presença na Amazônia. Apresentei a ele um programa chamado AMA, Amazônia Mais Segura. Nós estamos debatendo no nível interno do governo, que passa pelo fortalecimento dessa presença das forças federais e maior apoio às forças estaduais que atuam na Amazônia Legal brasileira, porque tem razão a pergunta, no sentido de que é uma questão estratégica para o soft power, para o lugar do Brasil no mundo. Portanto, a Amazônia não é um tema apenas dos amazônidas, é um tema de interesse de todo o país. Muito obrigada, ministro. Olha, e para encerrar o programa, eu vou dar um tempinho para que cada um de vocês faça suas considerações finais. Basília, eu sei que está sofrido, que você está louca para fazer uma pergunta, mas acabou, então agora é só um tchau. Ministro, vai ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal? Tchau. Ela é. Não sei quem é. Não sei quem vai ser. É a pergunta que vale 1 milhão. O presidente Lula deve saber, eu não sei. Mas dá para você fazer uma consideração final? Eu deixo. Não, agradecer mais uma vez o convite do Sem Censura. Para mim é um prazer estar entre vocês, da IBC, especialmente com você, Marina, uma excelente apresentadora no comando aqui do Sem Censura, imperando pela imparcialidade, recebendo diversos convidados e colegas, né, de profissão. A nossa profissão não é das mais fáceis, então muito bom estar contigo aqui nesse momento de troca de
de vivências no jornalismo, né? Que cada um aqui tem as suas particularidades. Então é isso. Quero agradecer a todo mundo que está em casa também. Cadu, por favor. Agradecendo particularmente pelo fato de que a EBC, na época em que ainda se chamava Radiobras, foi minha casa por vários anos. Então, é muito bacana estar de volta aqui. Encontrei várias pessoas aqui, até alunos, que foram algumas pessoas que foram meus alunos, que estão aqui firmes e fortes também. Desejando boa sorte ao ministro nessa missão aí, junto ao Ministério da Justiça. Muitos desafios pela frente. Estaremos acompanhando e sempre desejando boa sorte. Prazer estar com a Basília Rodrigues, prazer estar com você também. Excelente programa, nova fase, vida que segue. Obrigada aos dois. A Basília eu sempre chamo, né? Agora, Cadu, você já está convidado de novo, hein? Espero que sim. Fica com o telefone aí. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais, por favor. Agradecer a você, Marina, Cadu, Basília. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Minhas homenagens de sempre à TV Brasil, ABC, que eu ajudei a nascer na condição de deputado federal em 2007, quando houve a apresentação do projeto de lei, e sempre vibro com os êxitos. Desejo que vocês tenham uma longa vida de trabalho no jornalismo e desejar a todo o povo brasileiro muita esperança, muita fé, apesar de tantos problemas, tantas dificuldades, tanta escuridão que às vezes recai sobre os lares, locais de trabalho, é preciso sempre enxergar a luz. Sermos sal da terra, luz no mundo, é uma grande missão e nós temos que perseverar, acreditar, lutar e dar um sentido maior à nossa vida, que é a vida a serviço de outras vidas. Então, deixo essa mensagem muito fraterna, afetuosa a todos aqueles que nos acompanharam. Muito obrigada, ministro. E o Sem Censura fica por aqui. Agradeço demais a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Agradeço aos jornalistas Carlos Eduardo Cunha e a Basília Rodrigues. Agradeço à TV Justiça e à CNN Brasil por autorizarem a participação de vocês aqui conosco. Meu muito obrigada aos nossos intérpretes de Libras, a Leide e a Lohane, e a você de casa. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa. Na semana que vem, nós convidamos você para assistir neste horário, diretamente de Salvador, o Carnaval da Bahia. Mas a gente volta com o Sem Censura no próximo dia 27. Até lá e ótimo Carnaval a todos. Tchau, tchau.